Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 19 de janeiro. Mais uma vez começamos o nosso diário com a oração, o canto ao Espírito Santo, invocando a sua presença e a sua poderosa ação para a Assembleia do dia 21 ao 31, este encontro fundamental para a Missão Belém. Precisamos das orações de todos. Vinde, Santo Espírito, e do céu mandai luminoso raio, luminoso raio. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, luz dos corações. Grande defensor, em nós habitai, e nos confortai, e nos confortai. Na fadiga pouso, no ardor brandura, e na dor ternura, e na dor ternuras. Ó, nos venturosa divinais clarões, enche os corações, enche os corações. Sem tal poder em qualquer vivente, nada de inocente, nada de inocente. A nós descende divina luz, a nós descende divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Aos fiéis que oram com vibrantes sons, dai os 7 dons, dai os 7 dons. Dai virtude plena e no fim dos dias, eterna alegria, eterna alegria. Aleluia, 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 aleluia. E podemos hoje acompanhar os testemunhos dos retiros que aconteceram neste final de semana, que são as primícias deste novo ano. Ciao, siamo l'equipe San Giovanni Bosco. Olá, somos equipe São João Bosco. O encontro correu muito bem, os cursistas estavam todos positivos. Quanto às impressões, uma jovem escreveu: senti a sua proximidade e refleti muito sobre os momentos em que fui ajudada, quando duvidava de sua confiança, me enganando. Uma outra jovem escreve: este encontro ajudou-me na compreensão de algumas coisas. Enquanto um rapaz, senti que, apesar do meu jeito de ser, pessoas que não conhecia, nestes dias acolheram-me como um irmão e deram-me a vontade de fazer parte de um grupo, desse grupo, e ficarei muito contente. Portanto, os cursistas ficaram todos com impressões muito positivas. Obrigado.
Boa noite a todos. Eu sou Caterina, eu Maria e eu Pietro. Somos os coordenadores da equipe Santo Agostinho de Milão. Terminamos agora o nosso Ruá. Se apresentaram 14 cursistas. Como equipe, éramos em 20. Os cursistas, no início, estavam um pouco temerosos, mas logo se soltaram. Muitos deles se emocionaram. Havia cursistas que não se confessavam há mais de 20 anos, encontrando muita alegria e felicidade. Agora leio algumas fichas de impressão. O percurso desses dias foi muito emocionante. Belíssimas surpresas, purificado do pecado, feliz por conhecer irmãos que não tomam a religião superficialmente, mas como coisa séria e vital, como deve ser. Estou feliz por esse percurso e sei que à noite, quando retornar a casa, sentirei falta de tudo isso. Senti muito calor humano da parte de todos vocês, tanta felicidade. Vi muita luz dentro do meu coração e tanta emoção que não me recordava de coisas que pensei estarem perdidas dentro de mim. Obrigado de coração a quem me permitiu viver esses 2 dias. Tchau a todos. Pace e gioia. Bom dia a todos, sou Juliana, que junto a Roberta somos coordenadoras da equipe Santo Antônio de Pádua. Neste último fim de semana, fizemos em Roncalho o nosso Ruá. Os membros de equipe presentes eram 29, mais Nancy, uma jovem do Yeshua que nos acompanhou e nos sustentou. Os cursistas presentes nos 2 dias foram 13. A característica particular foi que esse grupo era heterogêneo, de culturas diversas, línguas diversas e também grupo social diverso. Mas houve imediata integração, um respeito e escuta, mesmo entre os próprios membros cursistas. Uma cursista disse: "Estou aqui graças ao convite de um participante, um outro cursista, que diz dormir sempre próximo de onde eu trabalho, na rua. Eu o vejo sempre na estação. Ele havia me tocado pela sua alegria, e ele mesmo deu-me uma ficha para vir a este Ruá." Lemos uma experiência. Mais confiante em mim mesmo, espero ser útil ao grupo. Senti como nascer em mim uma nova vida, uma grande alegria de viver. Tive um outro recomeço. Se abriu uma porta que agora sei que sempre esteve aberta em mim. Se chama Jesus. Sinto-me parte de uma grande família. Eis que queremos agradecer e louvar a Deus por isso, e queremos que o Senhor continue a abençoar aquilo que já está operando, que já operou nos corações de cada um. Boa jornada a todos. Tchau. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Todos os que sofriam de alguma doença se jogavam sobre ele para tocá-lo. Você percebe a força desse relato? Tocar Jesus cura, e as pessoas chegam a machucar Jesus com esse modo de fazer, que indica uma grande fé. Parece a realização das palavras que encontramos na primeira carta de Pedro. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, porque é ele quem cuida de vós. Se lançar nos braços de Jesus, esse é o único modo de viver a vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com os discípulos. Muita gente da Galileia o seguia. E também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizer quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Irmãos, vocês percebem como o ser humano precisa tocar, enxergar, ouvir, falar. Pense um pouco naquelas pessoas simples, mas genuínas, que pagam promessas em Aparecida do Norte, caminhando de joelho até a igreja. Cada ser humano sente a necessidade de tocar Deus de alguma forma, toda pessoa, que não se pode julgar. Em Belém do Pará, as pessoas quase se matam para puxar a corda da berlinda de Nossa Senhora de Nazaré. São pessoas que às vezes não colocam nem o pé na igreja, mas eles sentem que precisam tocar a corda, como se tocassem Nossa Senhora. Tocar significa entrar em contato, entrar em comunhão, colocar-se nos braços de Deus. A carta de São Pedro diz: Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois é ele quem cuida de vós. Tocar em Jesus é como lançar nele toda a nossa angústia, toda a necessidade, e Jesus sabe muito bem disso. Hoje nós não somos diferentes. Precisamos entrar em contato com o Divino, com Jesus, concretamente, pessoalmente, de uma forma que coloque em movimento a nossa emoção e não somente o nosso cérebro. Tocar em Jesus é um gesto físico, é a tradução física da frase Eu creio, Senhor, creio em Ti, creio que Você pode me salvar, eu preciso de Ti, Senhor. O ser humano precisa amar Jesus com todo o seu físico. Aí vem o se lançar físico sobre Jesus. Precisa amar Jesus com todo o seu coração. Aí vem as emoções. Com toda a sua mente. Aí vem a sua adesão intelectual de fé, sua profissão de fé. Com toda a sua alma. Aí vem o ser mais profundo, diríamos o coração profundo, a alma profunda, aquele coração profundo cuja chave está somente na parte de dentro. Cada um de nós deve encontrar um modo de tocar em Jesus, sentir Jesus com seu coração, com a sua mente, com o seu físico, com a sua alma. Por exemplo, um modo simples e fácil de tocar em Jesus é a oração. Não a oração que descarrega sobre Jesus uma carreta de palavras e depois vai embora, mas uma oração silenciosa. Até o corpo deve ficar silencioso, deve se tornar uma oração silenciosa. Vocês se lembram que São Francisco dizia que devemos aprender a oração das pedras?
porque elas não se movem, não falam, ficam imóveis olhando para o céu. Assim, quem ora deve prestar atenção a não mexer com o seu corpo, ou pelo menos mexer o menos possível, ficar mais imóvel possível. Se você ficar parado, mesmo por meia hora diante de Jesus Eucaristia, você entrará lentamente na profundidade. Se seu corpo não ora, nem a sua alma ora. Precisa alinhar os dois, e é simples. É só ficar parado, sem se coçar, sem olhar quem entra, sem mudar de posição. Feito isso, conseguiremos amarrar também os nossos pensamentos, que chovem igual granizo quando paramos na capela. Se você não consegue frear totalmente a sua mente, pelo menos você pode pensar: Senhor, te confio esse pensamento que me vem. Senhor, cuida dessa pessoa que me lembrei. Senhor, toma conta disso que me esqueci. Vai entregando tudo para Jesus. Esse esforço já está te ajudando a tocar Jesus, porque você não vai conseguir abraçar Jesus com as mãos cheias de tranqueiras. Durante todo esse processo, você pode repetir simples frases. Repetir muitas vezes: eu te amo, Senhor. Eu me entrego a ti, Senhor. Eu te confio esta situação difícil. Vem, Espírito Santo. Se quiser, pode até cantar um pequeno refrão, não um canto, mas um pequeno refrão, infinitas vezes, e você irá perceber como isso te ajuda. Irmãos, estas são pequenas dicas iniciais para entrar na oração. Muito mais se poderia dizer, mas por enquanto isso é suficiente. Vamos, portanto, ler de novo o trecho de hoje. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com os discípulos. Muita gente da Galileia o seguia. E também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizer quem ele era. Vamos anotar agora no nosso caderno as frases que mais falaram ao nosso coração. Estamos prontos nesse momento para escolher um propósito que norteie o nosso dia e nos ajude a transformar o nosso dia em oração, a tocar em Jesus a cada momento.
Enfim, irmãos, vamos nos perguntar: como podemos colocar em prática tudo isso que escolhemos em cada minuto desse dia, para poder nos verificar em cada momento? Todos se jogavam sobre ele para tocá-lo. Paz e alegria a todos. Tenha a tua pessoal experiência com Jesus. Paz e alegria a todos. Nada é maior que a tua presença, nada é melhor que sentir teu amor. Forte presença em meu ser, toque suave, Jesus tocou em mim. Nada é maior que a tua presença, nada é melhor que sentir teu amor. Nada é maior que a tua presença, nada é melhor que sentir teu amor. Forte presença em meu ser, toque suave, Jesus tocou em mim. Forte presença em meu ser, toque suave, Jesus tocou.